estarmos juntos para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. E eu queria, já antes de nós lermos a palavra, dar um breve testemunho de como que essa palavra chegou até o meu coração para a noite de hoje. Confesso que estou muito ansioso e a expectativa é que Deus possa trazer algo para que nós possamos sairmos aqui melhores do que nós entramos. Essa palavra veio ao meu coração na noite de terça-feira, quando eu vim para o culto de oração. E a primeira pessoa que eu encontrei, eu vim de a pé, foi o nosso querido pastor Renato. Se lembra disso, irmão? E nós paramos ali na frente da porta para conversar a respeito de algumas coisas. E de repente, conversando, falando, os assuntos foram surgindo e o pastor Renato expôs uma situação. E quando ele expôs essa situação, esse texto veio de uma forma muito impetuosa. E eu comentei o texto com ele, e eu percebi que ele ficou meio sem entender. Mas aquilo mexeu muito comigo, e nós entramos para a oração. Nosso querido presbítero Adelmo trouxe uma palavra abençoada, e eu fui para casa, e aquele texto estava remoendo dentro de mim. Eu cheguei em casa, fui dar uma olhada nele, e eu já sabia de antemão que eu estaria aqui trazendo uma palavra, mas a gente é carne. E eu confesso que eu fiquei relutando, fiquei como Jacó, no val de Jaboque, lutando contra o anjo. Lutando por quê, irmãos? Porque esse texto, primeiro, ele é um texto de difícil compreensão. É um texto que nós vamos ter que entrar um pouco na história de Israel. E vai exigir de todos nós uma atenção muito grande, porque Deus fala em pequenas coisas. Deus fala em pequenas palavras. E se você e eu não prestarmos atenção nesse texto, irmãos, pode ser que Deus fale algo muito importante e nós não consigamos compreender. A segunda coisa que me chamou a atenção é que nessa reluta em trazer essa palavra, eu até tinha preparado uma outra palavra para trazer, durou a semana toda. Quinta-feira eu vim para o culto, a palavra abençoada da nossa querida irmã Filomena, e falando com Deus, mas sabe quando você, mesmo tendo uma outra palavra preparada, aquilo parece que não vai se encaixando, parece que não está certo. E aí, hoje pela manhã, no trabalho, eu tive que me render, dizer: Senhor, se é esta palavra, que o Senhor fale conosco. E aí, quando eu cheguei do trabalho em casa, eu mergulhei na palavra do Senhor, fui pesquisar, fui ler, e é interessante que quando você vai buscar mais conteúdo para essa palavra, você não encontra. Porque poucos pastores ministram essa palavra. E quando ministram, a intenção que dá, a impressão que dá, é que foge um pouco daquilo que o texto está falando. E quando eu cheguei, o pastor Tiago perguntou para mim: aí, está tudo certo? Eu disse: não. Tá não, estou muito nervoso.
mas eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo número 9. A partir do versículo de número 7. Juízes, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 7. O epígrafo diz: a parábola de Jotão. Jotão em hebraico significa Deus é reto. Amém? Diz assim: e dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte Gerezim, levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouve a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e ira eu labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, e o meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade tu me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Pai, tu és bendito neste lugar, Senhor. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua palavra, entendendo, Senhor meu Deus, que ela é luz e alimento para nós. Te pedimos, ó Pai, que a tua palavra alcance o propósito a qual tu projetou ela para nós nessa noite. Que alcance corações abertos e que o teu nome santo seja exaltado e sempre glorificado neste lugar e através dessa palavra. Abençoa-nos, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amados, não é possível explicar essa parábola sem antes nós entrarmos um pouco num dos períodos mais tenebrosos de Israel, num dos períodos mais conturbados do povo de Deus, período de Juízes, período que começa logo após a morte de Josué, e vai perdurar por 410 anos aproximadamente, até o último juiz, que nós entendemos que foi Samuel, e depois nós temos o período das monarquias. Esse período é um período onde houve muita apostasia em Israel, onde houve muito misticismo, muito sincretismo religioso, porque o povo não conseguia se firmar diante do Senhor. O povo misturava as coisas de Deus com o profano.
Vale lembrar, amados, que quando o povo esteve cativo no Egito, esteve escravo no Egito, a saída do povo do cativeiro do Egito foi liderada por um homem chamado Moisés. Moisés lidera esse povo por aproximadamente 40 anos. E a liderança de Moisés termina justamente quando o povo chega à porta da terra prometida. E o texto de Deuteronômio, capítulo 34, diz que Moisés avista a terra prometida, mas ele não é permitido entrar. E no monte Moisés é levado pelo Senhor. Mas havia um sucessor para Moisés. Deus havia levantado um moço de Moisés chamado Josué. E a tarefa de Josué era entrar com o povo na terra prometida, assentar o povo, as tribos, nos locais onde Deus havia determinado, expulsar as nações que estavam na terra prometida. Mas, passado 40 anos, Josué morre. E é interessante que Deus não levanta mais nenhum líder fixo em Israel. E algum tempo atrás, me deparando com esse texto, amados, eu fiquei querendo entender por que Deus não levantou mais um líder. Por que Deus não colocou mais um sucessor que pudesse conduzir o povo? E a resposta mais coerente que veio ao meu coração, irmãos, é que o povo já sabia caminhar sozinho. Como assim, pastor? Como que o povo já sabia caminhar sozinho? Entenda comigo que nesse período, amados, o tabernáculo já estava montado, as tribos já estavam todas colocadas, o culto a Deus já estava formalizado, a palavra já estava na mão dos sacerdotes, a arca da aliança estava no tabernáculo, o maior símbolo da presença de Deus estava com eles, mas mesmo assim o povo não conseguiu. E eu quero trazer para nós também já temos tudo preparado pelo Senhor. Eu creio que não falte mais nada, irmãos, para que a nossa geração e as gerações futuras possam caminhar firmemente na presença do Senhor. Mas por que ainda não? Por que ainda não conseguimos nos manter íntegros diante da presença do Senhor? Irmã Filomena, maravilhosamente, quinta-feira, trouxe uma explanação a respeito de santidade. E ela disse algo que marcou a minha vida. Ela disse: Deus já fez tudo, falta a nossa parte. E a segunda coisa que vem ao meu coração, irmãos, é que quando eu tenho uma liderança, eu tiro de mim uma responsabilidade e coloco sobre essa liderança. É como se eu terceirizasse a minha vida com Deus em cima desse líder. E por terceirizar essa minha caminhada com Deus em cima
de uma liderança, amados, eu abro mão de algumas coisas que eu tenho que fazer e coloco a responsabilidade sobre esse líder. Ele vai fazer por mim. Então o povo não tem uma liderança fixa, porque eles já sabem caminhar. Nós já sabemos caminhar. O Espírito Santo de Deus trabalha incessantemente na minha vida e na sua vida para nos conduzir. Então a gente vai ver, amados, que este povo não consegue se manter na presença do Senhor e constantemente eles são atingidos pelos inimigos. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que constantemente, quando o povo estava longe da presença do Senhor, as nações inimigas tinham um livre acesso sobre Israel. E quando as coisas já estavam quase que por água abaixo, Deus levantava um juiz, enchia ele com a presença do Espírito Santo. Esse juiz fazia coisas sobrenaturais e trazia novamente o povo para a presença do Senhor. Reinava por um período, liderava por um período. De repente essa liderança morria e o povo voltava novamente a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Era um ciclo vicioso. Parecia algo incapaz de se romper. E passado alguns juízes, um chama a atenção, chamado Gideão. Foi o 6º juiz em Israel. E este homem é chamado depois de 7 anos que Israel estava sob uma pressão ferronha dos midianitas. Os midianitas eram um povo muito forte, militarmente falando, superior a Israel. E a estratégia deles, irmãos, era muito interessante, porque eles atacavam Israel em períodos. Que períodos? Os períodos de colheita sobre Israel. Israel plantava, Israel cuidava da sua plantação, e quando Israel ia colher, os midianitas avançavam, destruíam tudo e deixavam Israel na miséria. É uma estratégia. E essa situação vai perdurando por 7 anos, até que Deus visita Gedeão através de um anjo, numa eira, numa árvore, no território de Ofa, e diz para ele: Gideão, varão valoroso, Deus ouviu o clamor, Deus é contigo. E a resposta de Gideão é muito simples: se Deus é conosco, por que estamos passando por isso? Eu não sei se você consegue compreender essa situação, irmãos, mas Gideão está perplexo, porque se Deus é com eles, por que essa situação? Por que isso está acontecendo? Como se Gideão estivesse indignado com Deus.
Mas Gideão esquece que a ação do inimigo é consequência da vida torta que Israel está com Deus. E muitas vezes na minha vida e na sua vida, as situações se complicam e Deus nos faz lembrar de algumas coisas que nós estamos pendentes com Ele. Entenda isso, irmãos. Eu não estou querendo dizer que todas as vezes que as coisas não derem certo na sua vida, é porque você está fora da direção de Deus. Mas é importante salientar que eu e você precisamos ter uma vigilância constante da nossa vida com Deus. E Deus chama Gideão para essa missão, livrar o povo de Israel da ação dos midianitas. E nós conhecemos a história, Juízes capítulo 6, capítulo 7. E há um fato muito interessante, porque em determinado momento era necessário haver um confronto direto com os midianitas, e Deus dá uma direção a Gideão, diz: olha, convoque o povo para a batalha. Gideão envia os mensageiros convocando o povo para a batalha, e 32.000 homens se apresentam para lutar contra o exército midianita, que possuía 35.000 homens, equilibrado. Mas de repente Deus visita Gideão novamente e diz: Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente nessa batalha. E pode ser que vocês se gloriem. Eu achei muito interessante isso, irmãos. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus vai à frente da batalha, Ele não reparte a glória dEle com ninguém. E Deus dá uma direção a Gideão. Gideão diz para o povo que aqueles que estiverem com medo, voltem para sua casa. 22.000 homens voltaram. $10.000 ficaram. Fazendo uma conta rápida, cada um teria que dar conta de 3 soldados midianitas. Porém, Deus disse a Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Vamos fazer o seguinte: manda o povo descer para o riacho. Manda o povo beber água. E nesse ato de beber água, eu vou dizer para você quem vai e quem fica. E a temática era a seguinte: quem se abaixasse para beber água, como os animais bebem, enfiando a cara na água, separaria do lado. Quem pegasse a água com a mão e trouxesse até a boca, separaria de outro lado. E o texto diz que apenas 300 homens pegam a água com a mão e levam até a boca. E Deus disse: é esse o seu exército. De 32.000 homens, apenas 300 vão formar o exército de Israel. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que com Deus, a minoria é superior ao inimigo. Eu e você não podemos entrar numa luta sem a presença do Senhor, porque se entrarmos sem a presença do Senhor, já somos derrotados, ainda que fossem os 32.000 homens. Então, com Deus, a minoria se torna a maioria.
E nós conhecemos a história, os midianitas são derrotados, Israel é livre da opressão midianita. E Gideão governa, lidera o povo por 40 anos. Mas ele morre. E o povo volta novamente a fazer o que é errado diante da presença do Senhor. Porém, Gideão vai ter 70 filhos, com as suas mulheres e suas concubinas. E o seu filho mais velho, Abimeleque, vai ter uma ideia. Vou ser líder sobre Israel. Ele reúne os anciões de Israel, os líderes das tribos, e se dispõe a ser líder sobre Israel, a ser juiz sobre Israel. E isso chama a atenção dos líderes, e os líderes aprovam isso. Mas presta atenção, irmãos. Todos os juízes foram levantados por Deus. E Abimeleque se autoexalta para ser líder em Israel. E o povo então acha isso bom, entrega ouro e prata na mão de Abimeleque. Com esse ouro e prata ele contrata um pequeno exército particular, e a primeira ordem que ele dá para esse exército é matar os seus 69 irmãos. E começa a matança, e este último, 70º filho de Gideão, Jotão, foge. E o texto diz que quando Abimeleque está para tomar posse definitiva como líder, como rei em Israel, Jotão sobe no monte Gerizim, em Samaria, e proclama essa parábola. E dito essas coisas, amados, nós vamos agora meditar nessa palavra. Essa pequena introdução é para que a gente possa compreender o contexto do que está acontecendo, o pano de fundo dessa parábola. Porque Jotão vai falar exatamente o que está acontecendo em Israel e por que o povo está deixando Abimeleque tomar posse. E a parábola diz a respeito de 3 árvores muito importantes em Israel: a oliveira, a figueira e a videira. Acompanhe comigo, versículo 8. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reinas tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, ou o meu óleo, ou o meu azeite, que Deus os homens em mim prezam, e iria labutar ou reinar sobre as árvores? A oliveira tem uma particularidade especial dentro do reino de Israel, porque o óleo dela, o azeite de oliva, ele representava a unção de Deus. Ele representava a presença do Espírito Santo. Também era usado nos cultos para manter as lâmpadas do tabernáculo, a lâmpada do menorá acesa. Também era usado como remédio. Se nós vemos lá a parábola do samaritano, nós vamos ver que quando aquele homem encontra aquele homem caído no chão, ele aplica azeite sobre as feridas, como uma espécie de unguento, de uma loção,
para tratar aquelas feridas. Era usado também na culinária e era usado também como produto de troca. Então, o azeite da oliveira tinha o seu papel importantíssimo dentro do reino de Israel. E Jotão, então, usa a oliveira como exemplo. E o texto diz que a oliveira se recusa a reinar sobre Israel. E eles vão, então, procurar uma outra árvore também muito importante em Israel, a figueira. O papel da figueira representa a prosperidade, representa o zelo de Deus, representa a provisão de Deus para Israel, a doçura do seu fruto, representa o cuidado que Deus tem com o povo de Israel. Quando a gente olha lá no livro do profeta Abacuque, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, esse ato da figueira florescer, amados, trazia para o povo de Israel uma alegria. Era como se um novo ciclo naquele ano começasse. E quanto mais a figueira florescesse, mais representava a prosperidade em Israel. E a figueira também se recusa a ser rei sobre Israel. E eles vão procurar uma outra árvore importante, que é a videira, o pé de uva. E a videira tem o seu papel na história de Israel, que Israel não poderia viver sem a videira, porque ela produzia o vinho. O vinho representa a alegria. E o povo de Deus era um povo alegre, que cantava, que festejava. Jesus usa, no Evangelho de João, no capítulo 15, a imagem da videira, trazendo para ele, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os meus ramos. A videira representa a unidade, representa o alcançar do Evangelho. Mas ela também se recusa a reinar. Então as árvores vão procurar uma quarta opção, o espinheiro. E é interessante, irmãos, que o espinheiro não produzia nada. Ele não tinha nenhuma função. Era uma árvore que no máximo alcançaria 1,5 metro a 2 metros de altura. As suas folhas caíam muito rapidamente, os seus ramos secavam-se muito rápido. Os espinhos que haviam neles eram muito fortes, pontiagudos, que feriam. O espinheiro só tinha uma função em Israel: servir de lenha. Era comum cortar o espinheiro para acender fogos. Mas o que essa parábola está querendo dizer para mim e para você nessa noite, irmãos? Por isso que eu disse para você que ela é difícil compreensão. Porque o texto mostra claramente, irmãos, duas situações. A primeira, que essas árvores frutíferas não queriam de forma alguma deixar aquilo que Deus projetou para a vida dela, para assumir uma posição que não era a função delas. Elas não queriam deixar de ser frutíferas, elas não queriam deixar de produzir aquilo que Deus projetou para a vida delas, para assumir algo que não fazia parte da vida delas. E eu entendo, irmãos, que muitas das vezes, por não caminharmos juntos com a presença do Senhor,
ou por deixarmos o nosso desejo, a nossa ansiedade, tomar conta do nosso coração, nós fazemos escolhas erradas. Percebe que todas essas 3 árvores frutíferas, elas dizem basicamente a mesma coisa: deixaria eu de fazer para reinar? E eu queria perguntar para mim e para você nessa noite: como têm sido as nossas escolhas diante da presença do Senhor? Como tem sido a nossa postura diante de escolher algo que o Senhor colocou na nossa mão e algo que está sendo oferecido a nós? Entenda, as árvores não foram buscar, vieram até elas. Como têm sido as nossas escolhas, irmãos? Estamos vivendo num período de oportunidades. Vivemos um período onde as coisas fluem de uma forma muito clara, muito lógica e muito rápida na nossa vida, mas nem tudo que vem da parte do Senhor. Nem tudo que está sendo oferecido para mim e para você está vindo da parte do Senhor, porque nós temos um inimigo muito esperto. Lembra de Jesus no deserto? O diabo não foi tentar Jesus no primeiro dia, não foi tentar Jesus no segundo, no terceiro, mas ele esperou, ele teve paciência de esperar, até o momento que a carne de Jesus estava fragilizada, e a primeira coisa que ele diz: se tu és filho de Deus, dá ordem a essas pedras, para que se transformem em pão. Mas a carne de Jesus poderia estar fragilizada, mas o Espírito estava cada vez mais crescente no coração de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando eu mergulhei nesse texto, irmão, me ficou muito claro essa mensagem de que o inimigo tem montado mesas diante de nós, com banquetes, mas eu e você não podemos deixar ir da posição que Deus nos colocou para nos desfrutar desse banquete, porque a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, parecem bons, mas no final deles é morte, é destruição. Eu não sei como têm sido as suas escolhas, irmão. Eu não sei como têm sido as suas escolhas, irmã. Mas eu sei que se nós buscarmos a Deus, se mantermos a nossa vida na presença dEle, todas as vezes que tivermos que ter uma escolha, Deus vai nos direcionar. A segunda coisa que eu vejo nessa parábola, irmãos, está relacionado com esse espinheiro. Como eu disse a vocês, o espinheiro não produzia nada. E muitas vezes eu e você fazemos como essas árvores,
que não temos paciência de esperar as coisas de Deus e elegemos espinheiros na nossa vida. Percebe que a fala do espinheiro, ela vem em tom de ameaça. Se vocês me ungirem a rei, muito que bem. Mas se porventura não me ungirem, não me aceitarem a forma como eu vou comandar, a forma como eu vou liderar, a forma como eu vou reinar, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. É como se esse espinheiro estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: diante das escolhas erradas, há consequências. Jotão está dizendo justamente que o povo, por não seguir a vontade de Deus, elegem para si um líder que não foi levantado por Deus. E se você continuar lendo a história, Abimeleque, ele lidera o povo por 3 anos, e foi anos de derrota para Israel, porque ele era o espinheiro, ao ponto que a própria população de Siquém armam uma emboscada e matam Abimeleque. E eu queria que nessa noite você, meu irmão, minha irmã, que se identificou com essa mensagem, que entendeu que escolhas não podem ser feitas levando em consideração a nossa vontade. Aliás, a nossa vontade já não nos pertence mais, pertencem ao Senhor. Como o pastor Tiago falou na oração, que Deus nos dê direção para a nossa segunda, para a nossa terça, para a nossa quarta, para a nossa quinta, para o nosso próximo mês, para o nosso próximo ano, para a próxima década, que todos os dias Deus nos dê direção, para que possamos fazer as escolhas certas. Porque as escolhas erradas trazem consequências. E se eu e você não queremos lidar com esse espinheiro, nos coloquemos na posição que Deus nos quer. E eu queria convidar você para ficar de pé nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já tinham lido esse texto? Quantos já tinham ouvido uma ministração sobre esse texto? É por isso que eu estava com medo, irmãos. Eu queria convidar alguém do louvor, por favor. Irmãos, nós precisamos assumir responsabilidades. Se somos nação santa, povo eleito, povo escolhido por Deus, salvos em Cristo Jesus, nós não podemos, guarde bem isso, não podemos tomar decisões sem buscarmos a direção de Deus. É difícil? É. Muitas vezes a ansiedade, ela nos faz tomar decisões erradas.
mas busquemos em Deus. Eu não sei se hoje ou amanhã você vai ter que tomar algumas decisões, mas fica a dica: busque primeiro a Deus. Não faça como essas árvores que buscaram um caminho errado. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa noite, Senhor, porque entendemos a mensagem que o Senhor quis passar para nós. Nós vivemos um período de muitas opções de escolha, Senhor. E normalmente, Senhor, o nosso inimigo coloca diante de nós escolhas atrativas para nós. Escolhas que nos fazem, Senhor meu Deus, muitas vezes esquecermos da Tua direção. Como o povo de Israel, Senhor, que vivia coisas maravilhosas diante de Ti, Senhor, mas perdia a direção quando olhava para as coisas do mundo, Senhor, e deixava de olhar para as Tuas coisas. Quando adorava, Senhor, os deuses das outras nações, e deixava de Te adorar, Senhor. Quando trazia para dentro da sua casa, Senhor, os postes ídolos, as imagens de Dagon, de Baal, de Baalins, de Astarotes. Quando o povo, Senhor meu Deus, cultuava a Ti num dia e a outros deuses em outros. Nós também estamos vivendo, Senhor, períodos de apostasias. Nós estamos vivendo períodos de ecumenismo, Senhor meu Deus. Estamos muito mais olhando, Senhor, para as coisas que estão lá fora do que estão aqui dentro, Senhor. E paralelo a tudo isso, Senhor meu Deus, o Senhor está nos mostrando que o melhor caminho é a Tua presença, Senhor. Senhor, vem com Teu Santo Espírito. Vem com Teu Santo Espírito, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos. Vem com Teu Santo Espírito, Senhor, quebrar a dureza do nosso coração nessa noite, Pai. Ore ao Senhor nesta noite, meu irmão. Enquanto estamos louvando, se prostre diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Abra o teu coração ao Espírito Santo de Deus. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Jesus. Aleluia. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu.
todos é o teu Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir Abençoa o teu povo nesta noite, Pai. minha vida em ti. Guia nos nossos passos, Tu és Senhor. meu fundamento. Senhor meu Deus, acalma a nossa ansiedade. Vou confiar Ministra sobre nós. somente em ti. Ministra com teu Espírito sobre nós, Senhor, meu Deus. Este coração que precisa tomar essa decisão, Pai, que seja na tua presença, Senhor. Que seja na tua presença. Que seja na tua presença, Senhor. Flua com teu Espírito sobre nós. Flua com teu Espírito sobre nós. E a tua igreja te adora, Senhor. E a tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. Aleluia. Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu quero perguntar: tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se houver alguém, erga a sua mão. Nós estaremos orando com você. Ou tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer nessa noite retornar para a presença, como aquele filho pródigo que entendeu que o mundo não era o lugar dele, que o lugar dele era a casa do Pai. Se houver alguém nesta noite que quer retornar para os caminhos do Senhor, erga a sua mão. Nós estaremos orando com você. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor com alegria no teu coração.
Glória a Deus. Poder sentar, meu irmão, nós já vamos estar encerrando. Obrigado, pastor. Quero chamar a Alana aqui na frente, ela vai estar passando algum recado para vocês. Boa noite. Eu vou só enfatizar mais uma vez as inscrições do congresso que vão começar agora, a partir do dia 19. Essas inscrições que a gente está mandando pelo QR Code, pelo site, elas são especificamente para o dia 19, tá? É para quem vai vir na quinta-feira. Quem vai vir sexta, sábado e domingo não precisa estar fazendo inscrição. Quem vai vir na quinta-feira, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, aponta o celular para a câmera, faz a sua inscrição. Caso você tenha alguma dificuldade ou o celular não deu certo, não encaminhou você para o site, pode procurar a gente da Secretaria de Missões ou até mesmo os diáconos, que a gente vai estar fazendo a inscrição para você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer a troca de 1 quilo de alimento pela sua pulseira. A pulseira é para a gente evitar tumulto na entrada do culto e vocês já entrarem direto para que a gente não fique mutuando lá fora no dia. Então, antes do último domingo, que é último domingo antes do dia 19, traz o seu quilo de alimento e retira a sua pulseira. Isso vai facilitar o nosso acesso aqui para organizar vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o diaconato da igreja ou a Secretaria de Missões. Eu, a Tássia, a Elza, o Marco Aurélio, tá ok? Sábado agora, as mulheres vão estar organizando o bazar missionário, tá bom? A partir das 8, dia 7. A partir das 8 da manhã, se alguém quiser fazer alguma doação, pode estar trazendo essa semana ainda na igreja. Lembrando também que o bazar, ele é para oferta totalmente revestida a missões, tá bom? Que já estão sendo aí para o mês de agosto, dando ênfase no Congresso de Missões, certo? Acho que só isso. Amém. Meus irmãos, só lembrando, a nossa terça-feira é dia de oração, às 19h30. Também tem a Escola Kids de Oração, traga a sua criança, né? Escola Kids de Oração. Para os adolescentes tem o Peniel às 20 horas, aí, 20 horas, né? Quinta-feira, o nosso culto, a busca pela santidade com o João, né, o nosso diretor do seminário. Domingo, a nossa Santa Ceia, às 9 horas da manhã e às 18h30, tá bom? Ou você tem dois períodos para cultuar, às 9 ou às 18h30. Espero você durante essa semana. Eu quero agradecer a Deus, todos os irmãos que oraram pela vida da minha mãe, ela está em casa, né? Na terça-feira ela teve alta, né? Eu peço aos irmãos que continuem orando pela vida dela, né? Ela está no processo ainda de recuperação. Essa semana ela, acho que foi a partir de quinta-feira, ela começou a tossir muito nessa questão de começar a tossir muito, ela fica meio fraca, a respiração, a saturação cai, e a gente ficou bem preocupado essa semana com ela, né? A gente teve que ligar para um médico, para um pneumatologista, e ele fez uma consulta online, e nessa semana ele vai visitar ela em casa, né? Que ela não pode ir para o hospital, né? Não tem como se locomover, então o médico vai ir até ela essa semana. Então, peço que os irmãos continuem orando pela recuperação dela, que acreditamos que vai ser um processo meio lento de recuperação. Então, agradeço os irmãos já por essa vitória, que ela já está em casa. Amém? Outra coisa, meus irmãos, nós estamos fazendo recadastramento de membro da nossa igreja. Se você é batizado, se batizou aqui na igreja e não fez ainda a sua inscrição de membro, procure o pastor Renato, preencha essa ficha. Quem já levou para casa e não devolveu, traga, que nós vamos estar até domingo que vem, traga essas fichas. Você que é de outra igreja, que se batizou e quer se membrar essa igreja, também você precisa preencher esse papel aqui de membresia da nossa igreja. Amém, meus irmãos? Vamos
ficar de pé, agradecer a Deus para nós encerrarmos o nosso culto. Quero agradecer por cada irmão que veio, né? Essa semana é uma semana muito especial, é a semana da nossa Santa Ceia. Tire um momento para você jejuar, para você orar, para você se consagrar diante do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, te bendizemos o teu nome. Obrigado por este culto, obrigado por tudo que nós ouvimos aqui a respeito das escolhas. Deus, que nós possamos, essa palavra possa ser cravada no nosso coração e nós começamos a aplicar essa palavra durante essa semana, Pai. Deus, obrigado por cada família, obrigado pela vida da minha mãe que está em casa. Coloco diante de Ti todos os pedidos de oração, todos aqueles que estão clamando pelo ente querido, por pessoas que estão sofrendo. Deus, nos dê graça, Deus, nos dê sabedoria, nos dê uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. E amém, e amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, até terça, até quinta, a domingo, se Deus quiser, estaremos aqui para a glória de Deus.